Boa noite. E aí, meu povo? Quem tá aí comigo? Deixa eu ver quem chegou. Loma, Eliane, ó minha xará, hein? Emily, Karen, sejam todas bem-vindas. Karen Queiroz, você por aqui, seja bem-vinda. Vânia, quem mais, meu povo, tá por aí? Ana. Ai, gente, coisa boa estar com vocês, né? Como foi o dia de vocês? Meu dia foi uma correria. Vocês sabem que eu tô sozinha, né? Marido viajou com os filhos e eu tô aqui, né? Sozinha. Mas hoje eu bati perna o dia todo. Foi muito corrida, eu nem consegui avisar pra vocês com antecedência que o nosso tema seria o sexo depois dos filhos. Mas aqui estamos, né? Essa live é de grande interesse, tá? Para casados, para solteiros, para aqueles que têm filhos e para aqueles que não têm também. Então sejam todos bem-vindos. Lorena, Jussiele, Pastor Jura, Bianca, Rosângela. Bom demais ter vocês aqui, viu? E a gente vai conversar aí sobre o sexo depois dos filhos. Sabe, meu povo, o negócio é tenso, né? A gente às vezes acha que é simples pensar em sexo, que é simples, que só amar é o suficiente. E aqui estamos nós, né, pra desmistificar isso, que só amar não é suficiente, tá? Às vezes a gente ama, mas a gente não sabe lidar com outras demandas que acabam interferindo no amor. Uma delas são os filhos, tá? Os filhos são uma bênção, não duvide disso nenhum minuto. Mas eles exigem um movimento dos seus pais, um movimento, eu acho isso muito interessante, um movimento para que os pais não deixem de ser quem eles são, apesar dos filhos. Os pais, eles podem até melhorar quem são. Eles podem se tornar pessoas muito melhores depois dos filhos, mas muitos pais se perdem nesse caminho, né? Muitos pais deixam de ser quem são, deixam de se enxergar enquanto seres sexuais que são, tá? E isso é uma coisa muito séria e eu quero já começar. Tá difícil, hein, Márcia? Uma ali ao vivo, outra ao vivo, todo mundo ao mesmo tempo, e agora? É muita gente ao vivo, né? Vocês têm que ficar escolhendo quem eu vou assistir, qual o tema que é do meu interesse. A gente tem que cuidar dos filhos, mas a gente também tem que cuidar da gente. Quem somos nós, né? Se a gente não cuidar da gente mesmo, como é que a gente vai ser bons pais, né? Então, difícil, hein? Difícil escolha. Mas vamos lá. Vocês já pensaram nisso? Quem aí é solteiro? Deixa eu saber aí. Me digam aí, quem é solteiro? Ah, vou fixar o tema da live, certo? Obrigada, Helena. O sexo depois dos filhos. Esse é o tema da nossa live. Vou escrever aqui para todo mundo saber, tá bom? Fixar. Pronto. Me diga aí, gente, quem é solteira? Solteira, solteiro, tem a Emily, tem a Dani, né? Quem mais? Tem divorciada solteira, Sônia. Tem gente aqui que é solteiro. E aí eu pergunto pra vocês. Vocês têm uma concepção sobre os pais de vocês? Todo solteiro tem uma concepção sobre a vida dos pais. Todo casado tenta mudar a concepção que um dia teve sobre os pais ou tenta melhorar a percepção que teve sobre os pais através deles mesmos, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque sim, os filhos eles chegam para nos movimentar. E às vezes, antes de termos filhos, a gente começa a pensar assim: quando eu tiver meus filhos, eu vou fazer isso. Quando eu tiver meus filhos, eu vou fazer aquilo. Quando eu tiver meus filhos, vai ser diferente do que fizeram comigo. Mas vocês já pararam para pensar no sexo depois dos filhos? Será que em algum momento vocês
refletiram sobre isso? Como será o sexo depois dos filhos? Como será o sexo depois que chegarem os filhos? E eu não sei vocês, mas eu já ouvi demais coisas do tipo: olha, aproveita enquanto não tem filho, aproveita para passear, aproveita para dormir, aproveita para se divertir. Vocês já ouviram esse tipo de comentário? É algo que é muito forte na nossa sociedade. Então, aproveita, né? A mulher acabou de descobrir que tá grávida. E aí ela já tá ouvindo assim: olha, aproveita agora que você tá grávida, porque daqui a pouco, ó, 9 meses passa ligeiro. E quando passar esses 9 meses, acabou a vida. E eu queria que a gente refletisse sobre isso. Você já ouviu esse tipo de coisa? Me dá esse feedback. Será que foi só eu? Será que só eu ouvi? Que, olha, Eliane, aproveita enquanto não tem filho, viu? Viaja enquanto não tem filho. Aproveita para dormir enquanto não tem filho. Aproveita a vida enquanto não tem filho. Vai jantar fora enquanto não tem filho. Dorme enquanto não tem filho. Já ouviram isso? Me digam aí se vocês já ouviram. Vocês estão me dizendo, sim, já, muito. Ok, então vamos ficar com essa coisa forte que existe na sociedade, de que filho, porque alguém que tem que aproveitar, pensa aqui comigo, alguém que tem que aproveitar para dormir agora, para passear agora, para se divertir agora, antes de ter filho, como que você vai enxergar esse filho? Será que esse filho vai ser uma bênção? Ou será que esse filho já vai vir com um certo peso para a sua vida? Isso é muito sério porque a gente reproduz, a gente fala o tempo inteiro: aproveita, 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 aproveita. E ao mesmo tempo a gente fala: filho é bênção, filho é bênção, filho é bênção. Mas você entende que as duas coisas estão competindo? A bênção ao mesmo tempo tira privilégios? A bênção de alguma forma me limita enquanto ser humano? Então vamos desconstruir isso. Vamos desconstruir isso. Olha, pensem aqui comigo, e eu gosto quando a Jane coloca aqui, ó, eles não atrapalham, certo? É verdade, Jane. E eu queria dizer pra vocês o seguinte: o filho, gravem isso no coração de vocês. O filho, ele não vem pra ser um empecilho na sua vida. Ele não vem pra te atrapalhar. Ele não vem pra te limitar enquanto ser humano que você é. Os filhos, eles vêm para fazer com que você se torne uma pessoa melhor. Entenderam isso? Então, os filhos, eles não vêm para te inibir, eles não vêm para te desencorajar, eles não vêm para atrapalhar a sua vida. Os filhos, eles vêm para fazer com que você se torne uma pessoa melhor. Agora, o detalhe é que esse IG, ele fala sobre sexualidade, né? Vocês sabem disso. A gente fala sobre sexualidade em uma lógica bíblica e científica, ok? Mas se eu tô dizendo pra vocês que os filhos não vêm pra atrapalhar, que os filhos não vêm pra te limitar, que os filhos não vêm pra ser um empecilho, como é que fica a minha vida sexual? Certo? Então, se o filho não vem pra atrapalhar as minhas viagens, o filho também não vem pra atrapalhar a minha vida sexual. Se o filho não vem pra atrapalhar quem eu sou, mas para melhorar quem eu sou, ele também vem para potencializar o ser sexual que eu sou. E eu sei que às vezes quando a gente ouve isso parece estranho. Parece estranho. Me diz aí se não é estranho. Como assim, Eliane? O filho vem para melhorar minha vida sexual, mas é exatamente o contrário que eu vivo. Vai me contando aí, tá? Vai me contando. Eu tô torta, né, gente? Vocês nem me dão um toque aí. Tô torta, deixa eu me ajeitar. Vocês entendem isso, gente? Fica claro pra vocês que se eu penso que o filho é uma bênção na minha vida, eu preciso sentir e eu preciso agir como ele sendo uma bênção na minha vida, ok? Só que vocês estão dizendo, mas Eliane, é muito difícil pensar nisso. Por que é difícil pensar nisso, viu? Olha só, Vanderleia, por que é difícil pensar nisso? É difícil a gente pensar nisso porque a gente acha estranho
pensar na mãe e no pai como seres sexuais. Então, bora lá, bora fazer um exercício aqui agora. Você vai aí imaginar o seu pai e sua mãe se relacionando sexualmente. E aí? Imagina seu pai e sua mãe se relacionando sexualmente. É uma coisa agradável? É uma coisa agradável a gente pensar no nosso pai e na nossa mãe se relacionando sexualmente? Isso, muitas vezes, ó, vocês estão dizendo... Gente, vocês são muito engraçados. Aí, ó, a Loma tá dizendo assim, não, credo! É terrível, não quero imaginar esta cena, né? A outra tá dizendo aqui, ó, Paulo, credo! Dani, é estranho imaginar. A Cris, não, por favor, kkk, não quero imaginar isso. Você entende que nós não fomos educados para imaginar os nossos pais como seres sexuais? Nós não fomos educados para isso. E eu me lembro quando eu era criança, minha mãe sempre foi muito discreta, viu? Mas eu me lembro quando eu era criança, que uma vez meu pai e minha mãe se trancaram dentro do quarto. E eles se trancaram dentro do quarto e eu desesperei. Enquanto criança. Claro que eu não lembro quantos anos eu tinha, né? Mas eu desesperei e fiquei lá batendo na porta. Mãe, não ouvi nada, gente. Não ouvi nada, tá? Nenhum ruído inexprimível. Não ouvi nada. Mas olha, naquele dia eu fiquei batendo na porta. Mãe, o que tá acontecendo aí dentro? Mãe, porque de fato a gente pensa que o pai e a mãe da gente não é um ser sexual. A gente foi educado assim, para não imaginar o pai e a mãe enquanto seres sexuais. Deixa eu beber minha aguinha. E aí, pessoa discreta, né? Traz uma garrafa de água, mas tá vazio. Então, gente, se eu não penso no meu pai e na minha mãe enquanto ser sexual, vocês entendem aqui comigo que vai ser muito difícil que quando eu me tornar pai, quando eu me tornar mãe, vai ser muito difícil eu conseguir lidar com a maternidade, com a paternidade e com o ser sexual que eu sou. Mas olha só, me digam aí se isso tem lógica. Vai me dando um toque aí, tá? Vai me dando um toque. Então, olha só o que tá acontecendo. Nós somos seres sexuais e os filhos só surgiram porque nós somos seres sexuais. Já pensaram nisso? Os filhos só surgiram porque nós somos seres sexuais. Eles só surgiram porque um dia você se relacionou sexualmente com seu marido. Isso é óbvio. Mas a gente fica desesperado em pensar que o meu filho vai me enxergar enquanto ser sexual. Isso é tão real que eu vou contar uma história pra vocês de uma pessoa próxima a mim. Olha o que aconteceu. Um dia, essa pessoa próxima a mim, ela estava com o marido dela. E os dois ali se relacionando sexualmente, sendo felizes. E sabe o que aconteceu? O filho dela, que não era mais uma criança, ele devia ter na época uns 13 anos. Esse filho dela, que tinha uns 13 anos, entrou no quarto e pegou o pai e a mãe na hora do sexo. Não viu nada, tava coberto, mas assim, entendeu que era sexo, né? E aí, quando ele entendeu que era sexo, simplesmente ele ficou com raiva. Ele ficou com raiva da mãe, ok? Então, olha que coisa interessante aqui no nosso discurso. Essa pessoa, esse menino adolescente, pegou os pais se relacionando sexualmente e ele ficou com raiva da mãe. Então aqui eu quero frisar uma coisa com vocês. Infelizmente, é muito mais fácil a gente enxergar o homem como ser sexual do que a mulher como esse ser sexual. É porque a maternidade, ela já vem envolta de muita santidade, gente. É muita santidade. Você já pensou que você não pode nem falar mal da sua mãe? Você não pode. Você não pode falar mal da sua mãe, porque sua mãe é uma santa, certo? Então, a maternidade, naturalmente, ela vem envolta de santidade. Aí você diz assim, mas Eliane, e agora?
eu faço o quê? Primeiro passo é a gente começar a pensar nessas coisas. E aí, você já tinha pensado nessas coisas? Me diz aí, você já tinha pensado nessas coisas? Então, se liga, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Aí alguém tá dizendo assim, ó, ele chegou perto de mim, do pai, e ficava pedindo pra gente se beijar, mas ele era uma criança. Criança pode ver os pais beijando? Pode. Só que geralmente a criança, ela pode ver os pais beijando, beijo assim, que não é um beijo tão quente, tá? Nada de beijo assim, de língua, aquele beijo rico em excitação, tá? Mas a gente, sim, a gente tem que demonstrar afeto e carinho pelo nosso cônjuge na frente dos nossos filhos. E vamos refletir sobre uma coisa aqui importante. Você já viu que a gente não tem vergonha de brigar na frente dos filhos? A gente não tem vergonha de se desentender na frente dos filhos. A gente vai lá, briga com o marido, fala um monte de besteira, mas de demonstrar carinho a gente tem receio. Então, é mais ou menos assim, ó, eu posso demonstrar pro meu filho que eu brigo com o pai dele, que a gente se desentende, que um é grosseiro com o outro, um é desrespeitoso com o outro. Mas essa criança, ela não enxerga carinho, não enxerga amor, não enxerga intimidade, não enxerga cuidado do pai para com a mãe, da mãe para com o pai. Então, entenda uma coisa, a gente precisa demonstrar muito mais afeto e carinho do que simplesmente demonstrar brigas e confusões para os filhos. Tá assim de filho, que não quer saber de casar. Tá assim de filho dizendo assim, Deus me livre de casamento. Eu não quero casar, não. E quando você vai aprofundando, essa pessoa vai dizer assim, sabe por que eu não quero casar, Eliane? Porque lá em casa foi um péssimo exemplo de casamento. E aí eu não quero casar. Certo? Então você entende que você vivia ali num relacionamento, você e seu marido, e de repente o filho chegou. E quando esse filho chega, ele exige movimento. O filho, ele vem para exigir um movimento nosso. Um movimento para que a gente se torne pessoas melhores. Certo? Para que a gente se torne pessoas melhores. Agora, vamos ser muito sinceros aqui. É fácil lidar com uma criança recém-nascida? É claro que não é fácil. Então, o primeiro ponto que eu frisei, os filhos, eles nascem exatamente por causa da relação sexual que aconteceu entre o pai e a mãe. Porque os pais são seres sexuais. Então, eu enquanto pai, eu enquanto mãe, preciso começar a entender que sim, eu sou um ser sexual e tá tudo bem. A maternidade, a paternidade vem para acrescentar uma função a mais. Ela não tira nenhuma. Gravem isso no coração de vocês, tá? A maternidade e a paternidade vem para acrescentar uma função e não para tirar uma função. Então, não é correto, não é bíblico, não tá certo você deixar de ser um ser sexual porque seus filhos chegaram, ok? Então entenda, a vida sexual, ela precisa ser prazerosa do início ao fim. Provérbios fala isso, gente. Lá em Provérbios 5, eu acho, se eu não me engano, diz assim, ó, que os seios da sua esposa te saciem o tempo todo. O tempo todo é o tempo todo. É do início ao fim. Não diz lá em Provérbios assim, ó, que o seio da tua esposa te sacie enquanto você não é mãe. Enquanto o peito tá duro, enquanto o peito tá em pé. Não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz assim, ó, que os seios da sua esposa te saciem o tempo todo. Então, na ausência dos filhos, é para ter relação sexual. Na presença dos filhos, é para ter relação sexual, tá bom? Então, entenda, os filhos, eles vêm para acrescentar uma função. Eles não vêm para tirar de você uma função, certo? Então você continua sendo ser sexual depois que os seus filhos nascem. Tá tudo bem, tá tudo certo, beleza? Agora vamos pensar. Vamos pensar aqui comigo. Os filhos chegaram. Eliane, quando o filho chega, ele causa movimento. Que tipo de movimento? Muitos movimentos. Tem movimento físico, tem movimento hormonal,
tem movimento emocional, tem envolvimento social. Os filhos, eles te movimentam em todos esses planos. Aí se você for pensar assim, Eliane, fisicamente o filho me movimenta como? O seu corpo vai mudar, certo? Você, mulher, que vai gerar um bebê, o seu corpo vai mudar. O seu útero, ele vai aumentar mais de 200 vezes. Imagina o útero crescendo até 9 meses. Ele vai crescer muito, sua barriga vai esticar, a sua mama vai mudar, a sua cara vai mudar. Tem mulher que fica com o rosto mais inchado, outras mulheres não. Tem mulher que engorda, tem mulher que emagrece, né? Tem mulher de tudo quanto é jeito, gente. Mas uma coisa é fato, depois que você tiver filho, não vai ser a mesma coisa, certo? Não vai ser a mesma coisa. Um dia desses, vou contar as histórias aqui pra vocês, tá? Um dia desses, bem um dia desses, eu estava conversando com uma menininha. Essa menininha, ela tem 9 anos, 8 anos. E ela virou pra mim e falou bem assim: tia, a minha mãe me disse que o peito dela tá caído porque é culpa minha. A gente estava conversando lá sobre determinado assunto e ela falou assim: tia, a minha mãe me disse que o peito dela tá caído por culpa minha. Agora, imagina aquela criança de 8 anos carregando isso. É um negócio meio pesado, né? Olha, meu peito caído, é culpa sua. É um discurso, gente, que a gente não ganha nada em reproduzir. Mãe nenhuma devia falar isso pro filho. Por que eu tô te dizendo isso? Porque a gente precisa entender que fisicamente o corpo da mulher vai mudar depois que ela tiver filho e amamentar. E deixa eu dizer uma coisa para os homens que estão aqui, Ferreira Filho, para as mulheres que estão aqui. Eu sei que tem homens e mulheres. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Peito é uma coisa que só amadurece depois que a gente amamenta. Então, se tem solteirinha aqui, se tem menina namorando, se tem noiva, olhe pro seu peito hoje à noite e você vai dizer assim pra ele: você é uma ilusão. Não, ilusão ele não é não. Você é imaturo. Você é imaturo, né? Você pode até ser madura aqui na cabeça, tá? Mas se você nunca amamentou o seu peito, é uma mentira. É uma ilusão. Por que, Eliane? Porque o peito, ele só amadurece depois que a gente amamenta, certo? O peito, ele vai mudar. Então, homens de Jesus, entenda uma coisa. Você não tá casando, você não tá decidindo estar com a mulher que você tá hoje, porque ela tem um peito duro, redondo, em pé, não sei como. Não. Você não devia, né, pelo menos. Você devia estar com essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa é um corpo, é uma cabeça, faz bem a companhia dela e você gosta, você se alegra na companhia dela, no corpo dela, na presença dela, em tudo dela, certo? Mas deixa eu te dizer uma coisa, o peito vai mudar, certo? E por que é importante a gente frisar isso numa live como essa sobre os filhos? Porque o peito tem um simbolismo muito importante para a mulher. É um simbolismo de sensualidade, de sexualidade. Mas olha, gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. As sensações, elas continuam. O peito podia ser em pé e duro, tá? Mas, né, e aqui tem gente dizendo assim, ó, deixa eu aproveitar o comentário aqui de vocês. O meu não mudou tanto, graças a Deus. Isso aí, viu, não existe uma fórmula. Isso aí depende muito da genética da pessoa, da densidade da mama, tá? Então, tem mulheres que vão ter uma mama que vai mudar muito, outras não vai mudar muito mesmo. Depende da genética da pessoa. Não tem como a gente saber, certo? Mas, entenda uma coisa. Se mudou, Eliane, era em pezinho, ficou caído. Se mudou, entenda uma coisa, esse peito ainda pode gerar sensações. Ele ainda sente. Ele ainda, quando estimulado, ele promove coisa boa pra você. Ele promove prazer pra você, certo? Então grava isso aí no coração de vocês, ok? Então, ó, vamos entender o seguinte. A imagem
sensual, a imagem sexual que essa mulher tem, ela pode mudar. Mas muitas vezes a gente não fala sobre os homens, certo? Mas os homens, eles podem passar por um processo muito difícil também com a chegada dos filhos. Porque esse homem, ele também tem um ideal do que é uma mulher, uma mãe. Talvez os homens, eles tenham tão forte essa ideia de respeito, essa ideia, né, de uma pessoa tão digna que é a mãe, que quando a esposa dele se torna mãe, gente, tem muito homem que fica bugado. Tem muito homem que fica assim, meu Deus, e agora é a mãe dos meus filhos? Como é que eu vou? Tem homens que passam por sérias crises na área sexual depois da chegada dos filhos. Tudo isso tem a ver com o psicológico, tudo isso tem a ver com a forma como eles endeusam a maternidade, a forma como eles enxergam essa maternidade, certo? Então, ó, presta bem atenção. Essas alterações, as alterações físicas, elas vão acompanhar a mulher, mas a alteração emocional vai acontecer com homens e com mulheres. E aí, hormonalmente falando, eu preciso contar pra vocês que as mulheres, quando elas engravidam, elas começam uma loucura hormonal dentro delas. Então, o que acontece? Muitas mulheres, me digam aí, tá bom? Me digam aí. Tem gente falando aqui, Eliane, meu maior medo de ter filhos é a mudança do corpo. Mulher, deixa eu te dizer uma coisa, você é muito mais que um corpo. Você é uma potência, não por causa do seu corpo, não por causa das suas curvas, mas pela pessoa que você é. Então não tenha esse medo, não tenha esse medo, tá? O seu corpo pode mudar todo, você continua tendo o mesmo valor. Não vamos cair nesse engodo da sociedade que diz que uma mulher só tem valor quando ela tem as curvas não sei como, quando ela tem a bunda não sei como, quando ela tem o peito não sei como, tá bom? Então, ó, vamos ficar espertos aí, certo? Então, vamos lá, gente, vamos falar então aqui, eu me perdi. Eliane vai falar no Destrave. Vixe, gente, no Destrave eu vou falar tanta coisa. Eu vou começar a mostrar pra vocês o que vai ser a nossa semana, tá? Muita gente me perguntando assim, Eliane, só vai ser ao vivo? Não, é por isso que eu tô catando o e-mail de vocês. Pro e-mail, ó, fiquem bem atentas. Vai ter aula todo dia, né? 9 horas da noite ao vivo. Os nossos sorteios da Bíblia, a mensagem que eu amo, do livro Conversa Íntima, que vocês já conhecem e é tão importante, da coleção Era Uma Vez a Vida e da jornada Destrave Total, os sorteios, eles vão acontecer ao vivo, certo? Então, quem tiver ao vivo, imagina, aqui hoje a gente tem 216 pessoas, então, se eu fosse sortear alguma coisa, o sorteio aconteceria entre vocês. Eu quero privilegiar quem estiver assistindo ao vivo, tá bom? Quem estiver assistindo ao vivo vai ser privilegiado com sorteios, tá bom? Mas, Eliane, eu estudo à noite, Eliane, eu trabalho à noite, Eliane, eu durmo cedo porque eu saio muito cedo, não dá pra eu assistir. Tudo bem, fique tranquila porque eu vou mandar pro seu e-mail a aula que aconteceu no dia anterior e ainda vou mandar pra todo mundo que assistiu e que não assistiu os exercícios para o assoalho pélvico, certo? Entendeu? Já se inscreveram? Por favor, meu povo, se inscrevam. Do dia 1º ao dia 7 é a nossa semana de Destrave. A gente vai estar comemorando os 3 anos do nosso IG. E claro que essa comemoração tinha que acontecer com o quê? Com informação, com conhecimento, tá bom? Então vamos voltar? Falei um pouquinho do Destrave, deixa eu voltar aqui pra vocês, pra maternidade. Então esse corpo muda, os hormônios mudam, gente. Na gravidez, acontece de um hormônio chamado prolactina aparecer. Prolactina é que vai fazer com que essa mulher, ela comece a produzir leite. E a prolactina, ela simplesmente é antagonista aos hormônios sexuais. Sabe o que significa isso? Que a prolactina alta faz com que os seus hormônios sexuais abaixem. Aí você vai dizer assim, nossa, Eliane, então é por isso que na minha gravidez eu perdi o desejo sexual.
Ai, Eliane, é por isso que na minha gravidez eu fiquei sem vontade de fazer sexo. Sim, é por isso. Mas entenda uma coisa, eu sempre digo pra vocês que o sexo tem 2 componentes. E esses componentes, eles são o físico e o emocional. Então, tem mulheres que eu conheço que estão com a prolactina super alta e que falam assim, Eliane, o melhor sexo da minha vida foi durante a gestação. Impressionante como foi maravilhoso. Certo? Então, não fiquem assim desesperadas achando que todo mundo que engravida perde desejo sexual. Não, isso é muito relativo. Porque se seu emocional estiver muito bem alimentado, o sexo tem potencial de ser bom sim. Tá? Ai, Eliane, o que eu faço durante a gravidez? Porque eu percebi que minha vagina ficou diferente. Né? E aí as mulheres vão falar assim, eu percebi que minha vagina ficou mais úmida. Outras vão falar assim, eu percebi que minha vagina ficou mais frouxa durante a gravidez. O que está acontecendo? Então vamos falar de um outro hormônio. Um hormônio que se chama relaxina. Que hormônio é esse? A relaxina, ela faz com que o nosso corpo fique literalmente frouxo. Frouxo porque vai ter que acontecer todas as modificações para acontecer um parto normal. Então, essa relaxina vai lá, e vai deixar as articulações mais maleáveis, vai deixar os músculos. Isso vai afetar os músculos? Claro que vai. Então, é por isso que na gravidez a mulher pode ter uma tendência a perder urina. É por isso que na gravidez essa mulher pode ter uma tendência a perceber que a vagina não tá mais tão apertada como antes. E agora, Eliane, desesperei geral. O que vai acontecer comigo? Vou ficar com a vagina frouxa antes do parto já? Gente, entenda uma coisa. Muitas mulheres, esse é outro mito. Muita gente pensa que é depois do parto, né? Por causa da via de parto. O parto foi normal, fiquei frouxa. O parto é cesárea, eu vou ficar protegida lá embaixo. Não é assim, tá? Os estudos comprovam que o que enfraquece o assoalho pélvico ao longo da gestação, ao longo do parto e do pós-parto é a maternidade. Isso começa lá na gravidez, você suportando um peso muito maior do que você estava acostumado, né? E depois do parto, você carrega esse menino para tudo quanto é lado. E um dos fatores de enfraquecimento do assoalho pélvico é pegar peso demais. Porque isso tudo vai incidir lá no assoalho pélvico, e a gente vai aprofundar isso muito na semana de Stravice, tá bom? Então, entenda uma coisa. Olha só. Entenda uma coisa, você precisa fazer exercícios para assoalho pélvico durante a gravidez? Sim, durante toda a gravidez. Durante toda a gravidez você precisa exercitar os seus músculos, porque você vai estar dizendo para eles que eles são importantes, ó. Olha, vocês são importantes. Olha, fiquem fortes, fiquem firmes, tá? Porque se você larga de mão, tô grávida, não vou fazer nada, só vou comer, só vou respirar, você vai engordar mais do que deveria. Você vai ficar com seus músculos sobrecarregados e você vai ter uma maior tendência ao enfraquecimento desses músculos, ok? Certo? Aí tem gente falando assim, Eliane, eu estou no processo do pós-operatório de sling e períneo. Gente, entenda uma coisa, o que é essa cirurgia? Vai lá embaixo, aperta tudo depois do parto, né? Muita mulher vai no médico, vixe, agora você vai ter que fazer períneo. Olha, vou ter que levantar a sua bexiga, colocar um sling. Então, entenda uma coisa, toda mulher vai precisar disso? Não. Agora, entenda uma coisa muito importante. As mulheres que precisam desse tipo de cirurgia, elas também precisam ser acompanhadas por um fisioterapeuta pélvico. Porque a cirurgia não faz com que o seu músculo fique forte. A cirurgia não faz com que o seu músculo fique saudável. O médico só vai lá e corta um pedaço do músculo e aperta tudo lá embaixo. Então, o que você precisa? Eliane, precisei fazer a cirurgia de levantamento da bexiga. Eliane, precisei fazer períneo depois do parto. Tive 3 filhos, tive 2 filhos, precisei fazer. Ok, entenda uma coisa. Você vai precisar também dar função para o seu assoalho pélvico, então você precisa de fisioterapia pélvica. Procure aí na sua cidade um fisioterapeuta pélvico, porque senão passam-se 4 anos, é o que os estudos dizem, em média 4 anos depois, os sintomas todos voltam.
as mesmas sensações voltam. Por quê? Porque não fortaleceu o assoalho pélvico, certo? Então, ó, entenda, a gravidez, ela pode ser saudável, a gravidez, ela pode ter corrido tudo bem com ela, mas a sobrecarga tava ali, certo? O bebezinho tava pesando no seu assoalho pélvico, na sua bexiga. Você teve um parto e depois do parto você carregou esse menino pra cima e pra baixo. Então, imagina você, eu tenho 2 filhos, né? A Lara tem 11 anos e o Vitor tem 13. Gente, eu acho que eu carreguei esses meninos até os 10 anos eu carregava esses meninos. Então, você entende que é um período muito grande da vida carregando peso? Certo? Então, a gravidez, a gente precisa ter cuidado com o assoalho pélvico? Precisa. É bom fazer pilates? É maravilhoso, faça pilates. Faça caminhada, faça fisioterapia pélvica, faça tudo que você puder fazer para sua saúde enquanto você estiver grávida, vai ser excelente, tá bom? Agora, vamos continuar, porque é muito assunto para esses meninos depois, para sexo depois do casamento. Então vamos lá. Aí qual é o maior medo da mulher depois que esse menino nasce? Ela tá ali no puerpério, que a gente chama, né? Puerpério é o nome chique. Mas assim, pós-parto. Ela tá ali no pós-parto e ela tem que ficar 40 dias sem fazer sexo. Eliane, é verdade que a mulher tem que ficar 40 dias sem fazer sexo? Sim, é verdade. É importante que ela fique 40 dias. Por quê? Porque todos os órgãos dela vão voltar pro lugar. Aí a gente vai ter um tempo de fazer um enxugamento dos ligamentos, das articulações, de tudo que mudou de posição. Então vai ser muito, muito importante, tá? Que essa mulher, ela fique de resguardo. Mas qual é o maior medo da mulher? Voltar a ter uma vida sexual ativa. Porque aí a mulher fala assim, e agora? Como vai ser agora que eu vou voltar a me relacionar sexualmente? Aí surge o medo, vai que eu tô frouxa. Vai que lá embaixo não provoca mais prazer pro meu marido. Vai que aconteceu alguma coisa, tá? Então, ó, vamos entender. Nós vamos ficar 40 dias sem fazer sexo, o corpo ele vai estar se preparando, voltando, a verdade é essa, o corpo ele vai estar voltando para o mais próximo possível ao que ele era antes. Ele não vai ficar igualzinho? Não vai, mas o corpo vai fazer todo um esforço para voltar ao que ele era antes, certo? Então, ó, beleza, vai lá pro sexo. Depois do parto, como foi essa experiência depois do parto pra você? Como foi o sexo depois do parto pra você? Foi fácil? Tinha lubrificação? Eliane, foi difícil, parecia que eu tava virgem de novo. Comenta aqui pra mim como foi a sua experiência, tá? Por que eu tô te perguntando isso? Porque a gente tem um medo de se relacionar sexualmente. Esse medo, ele vai interferir na nossa resposta sexual? Claro que vai. Se eu vou pro sexo apreensiva, se eu vou pro sexo com medo, o que vai acontecer? Eu vou para o sexo e eu vou estar impedindo que toda a lubrificação aconteça. Mas entenda uma coisa, a gente já tem os hormônios que não nos ajudam, né? Então é hormônio, é o medo, é um monte de coisa, certo? Aí tem gente me perguntando assim, Eliane, esse tempo poderá ser superior a 40 dias? Geralmente não precisa ser superior a 40 dias, tá? Mas eu conheço muitas mulheres que passaram 60 dias, 90 dias, 120 dias e ela sempre dizendo assim pro marido, é porque é cesárea, demora mais pra cicatrizar. Mas olha, é verdade que quando é cesárea, demora muito mais pra cicatrizar, não tá tudo 100%, mas 40 dias depois da cesárea já pode se relacionar sexualmente. Muitas vezes essa fuga da mulher, ela tá muito relacionada ao medo. Como é que eu vou estar agora? Como é que vai ser? Não é fácil retornar à atividade sexual, porque a criança, gente, a criança exige muito da gente. Quem não tem filho não imagina como um bebezinho é trabalhoso. Você tem que se debruçar ali para cuidar dessa criança. Então a gente fica muito cansada, muito desgastada. E muitas vezes a gente não quer pensar em sexo, né? A gente não dá conta de pensar em sexo, porque a gente tá
exausta fisicamente, certo? Então, vocês estão me dizendo aqui, Eliane, foi ruim demais voltar, não foi fácil, principalmente pelas mudanças do corpo. Pra mim foi difícil, parecia que estava virgem. Parecia virgem. Olha só o que vocês estão falando, hein? Eu acho que estava com tanta necessidade que estava tudo perfeito. Tá vendo que tem o contraponto? Um monte de gente falando assim, Eliane, foi difícil. Mas olha só, aparece gente aqui que fala assim, Eliane, foi tranquilo. Foi super tranquilo. Então, o que vai fazer muita diferença, gente? Vai fazer a diferença a sua cabeça e o seu corpo estar preparado, certo? Eu sempre digo pra vocês, exercício pro assoalho pélvico é bom em todas as fases, tá? Então, no pós-parto imediato, você já pode fazer exercício do assoalho pélvico? Pode. 6 horas depois do parto normal, você já pode começar a exercitar seu assoalho pélvico. 8 horas depois da cesárea, você já pode começar a exercitar seu assoalho pélvico. Pra quê? Pra que você ajude o processo todo lá embaixo. Aí tem mulher que passou pelo parto normal e tem episiotomia, que é aquele corte que o médico faz. Ou então, ela teve uma laceração, que é quando dá uma rasgadinha, né, natural. E aí ganhou alguns pontinhos. Essa mulher, ela vai ficar mais insegura? Vai! Tem uma cicatriz ali que tá muito sensível? Tem! Mas entenda, se você mexe o seu assoalho pélvico, você vai fazer com que essa cicatrização seja mais rápida, mais saudável, tá? Então, ó, logo depois, 6 horas depois do parto, 8 horas depois do parto cesárea, vocês já podem começar a exercitar o assoalho pélvico, certo? Então, entenda uma coisa, você vai começar, vai chegar um momento e vocês vão me dizer se isso aí aconteceu com vocês, tá? Olha só o que aconteceu comigo. Eu tive o Vitor, né, meu primeiro filho, e aí eu fiquei lá com aquelas camisolas, né? Aquelas camisolas de grávida, 13 anos atrás, não tinha essas camisolas bonitinhas que tem hoje não, gente. Eram umas camisolas muito da feia, né? Aquelas de senhora. E eu lá com aquelas camisolas. Mas chegou um dia que eu me olhei no espelho e eu senti saudade da mulher que eu era antes do Vitor. Lembra que eu falei pra vocês lá no início da live? Como é importante que a gente acrescente um papel e não tire um papel. Então, um dia eu me olhei no espelho e eu falei assim, cadê aquela Eliane? Essa Eliane aqui, com essas camisolas de velha, não tá combinando. Eu cansei. Já deu. Já deu. Então, olha o que aconteceu comigo. Naquele momento, eu senti uma vontade enorme de me cuidar de novo. Aconteceu isso com vocês? Vocês estão comentando aqui, né? Eliane, aconteceu isso comigo, também senti isso. Então, olha só, chegou um momento que eu senti vontade de me reencontrar comigo mesma. E sabe que foi tão interessante? Porque nesse dia eu resolvi aposentar a camisola de senhora. E aí eu tirei a camisola de senhora, porque eu meio que ficava o dia inteiro com a camisola, minha mãe tava lá em casa cuidando de mim, né? Aí tá, era mais fácil pra amamentar. Aí eu tirei a camisola de senhora e coloquei uma sainha jeans que eu tinha, que eu usava em casa, uma camisetinha que eu usava em casa também, já antes da gravidez, e fiquei com aquela minha roupa. Uma sainha jeans, uma blusinha, e eu fiquei o dia todo com aquela roupa, e eu já tava, né, até me sentindo melhor. E aí, meu marido chegou. Quando meu marido chegou em casa, ele olhou pra mim e fez assim, nossa, Eliane, você tá de volta. Olha a percepção dele. O meu marido, naquele momento, ele também reconheceu que aquela Eliane que ele conhecia antes estava ali. Não era mais só a Eliane mãe. Era uma Eliane que também era mãe e ser sexual, esposa dele, que gostava de usar uma sainha jeans dentro de casa com uma camisetinha, algo mais despojado. Você entende? Então você entende que chega um momento que a gente vai, depois da maternidade, a gente vai se deparar, a gente vai se olhar no espelho e a gente vai precisar se reconhecer. Se reconhecer enquanto mulheres que somos.
Porque a maternidade, gente, a maternidade não nos define, certo? A maternidade, ela não nos define. Ela faz parte da nossa definição. Mas nós não somos só mães. Nós não somos só pais. Ok? Então, entenda uma coisa. O seu filho, ele vem para trazer um movimento para o seu casamento. Eliane, é difícil fazer com que essa Eliane antiga ressurja? Cada uma tem um processo. Então eu queria que você refletisse agora. Será que você passou, depois que você teve filho, você começou a se enxergar só como mãe? Tudo é porque eu sou mãe? Porque eu abri mão da minha vida em função dos meus filhos? Isso é pesado, tá, gente? Eu preciso dizer isso pra vocês. Olha, frases que são muito comuns às mães. Eu não sei se vocês ouviram, mas eu ouvi demais. Eu ouvi assim da minha mãe, ó. Eu abri mão da minha vida por causa de vocês. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance por vocês. Quando a gente olha para essa maternidade, ela vem com um peso muito grande. Vocês ouviram isso também da mãe de vocês? Você é tudo para mim. Eu abri mão da minha vida por você. Agora entenda uma coisa, e tem gente aqui comentando, ó, eu ouço até hoje, né? Tá travando, né, meu povo? E tem gente aqui comentando, ó, Eliane, eu ouço até hoje. Olha como isso é sério. Isso é pesado demais. Então tem gente que tá me dizendo aqui, ó, Eliane, meu filho tem 2 anos e eu já disse isso pra ele. A partir de hoje, você não vai dizer mais, tá bom? Porque o seu filho, isso é pesado, mas eu preciso dizer pra você. O seu filho não pediu pra você. Ele não pediu pra ele ser tudo pra você. Ninguém quer ser tudo pro outro. Você entende isso, gente? Ninguém quer ser tudo pro outro, porque ser tudo para o outro é pesado. E aí você hoje vira pro seu filho e você fala isso, que às vezes é uma fala que na sua cabeça até hoje você pensava assim, mas Eliane, isso é demonstrar amor, dizer que ele é tudo pra mim. Mas entenda, esse é um amor que não é o amor que a gente precisa passar para os nossos filhos. Porque os nossos filhos não são tudo pra gente. A gente tem os filhos, nós somos filhos, a gente tem marido, a gente tem trabalho, a gente tem hobbies que a gente gosta. Nossa vida não está centrada nos nossos filhos. E ter uma vida centrada nos filhos é pesado demais para você que é mãe e é pesado demais para os filhos também. E a gente não quer isso. A gente quer leveza. A gente quer uma maternidade que traga um bom sentimento. De um dia você falar assim, filho, é tão bom estar perto de você, mas hoje a mamãe precisa ir no shopping sozinha. Hoje a mamãe vai ler um livro. É bom estar com você, mas você não é o centro da minha vida. A gente vai ensinar sobre a vida para essa criança. Se a gente ser um pouco mais assim, se a gente for um pouquinho mais assim, tá bom? Então entenda uma coisa. Vocês estão comentando aqui, isso é verdade, tá? Um dia eles vão casar, um dia eles vão embora, eles vão ganhar o mundo e nós vamos ficar como? E eu sei que muitas de vocês são casadas e vocês ainda sentem esse peso. Eu conheço mulheres casadas que querem carregar a mãe para morar junto com elas. Porque fala assim, mas minha mãe fez tudo por mim, como agora eu vou casar e eu vou largar minha mãe? Entenda uma coisa, a sua mãe teve a oportunidade de fazer as escolhas dela. E hoje você tem a oportunidade de fazer as suas escolhas. Isso é lindo, a sua vida não pode parar em função da sua mãe. Sabe o que vai acontecer? No dia que a sua mãe precisar de você, que ela não tiver mais condição, tá, de viver sozinha, é ela que tem que vir para perto de você.
ela vai vir para perto de você. Você não pode parar a sua vida em função da sua mãe. Não pode parar a sua vida em função do seu pai, certo? Gente, isso é muito rico. Eu sei que a gente poderia falar muito mais, né? E aqui tem gente falando assim, ó, eu não pedi pra você fazer isso ou aquilo por mim. Tânia tá me comentando aqui, ó. E tem filho que fala assim, ó, eu não pedi pra você fazer isso ou aquilo por mim. Porque às vezes, Tânia, não é que o filho é mal criado, é terrível, é porque ele tá sentindo um peso muito grande, né? E por ele sentir esse peso tão grande, ele devolve para o pai, para a mãe, mas eu não pedi. É como se fosse assim, deixa eu ser só seu filho, né? Deixa eu ter momentos bons com você, mas deixa também eu ter a leveza, uma leveza. A maternidade não precisa ser pesada e nem ser filho precisa ser pesado, entende? Então, ó, é esse o esquema, tá? Aí vocês estão falando aqui uma coisa muito certa. E quando a mãe não tem maturidade para entender isso? Olha, maturidade é uma coisa que a gente precisa falar por nós, tá? Por nós. Às vezes a mãe não vai ter essa maturidade, ela vai ter que lidar com isso. Então, você precisa ter a maturidade de entender que você hoje tem uma família, que hoje você tem seus filhos, que hoje você tem uma outra vida. Do mesmo jeito que quando a mãe cobrar de você, nossa, mas você tinha que morar aqui comigo e você não mora. Você pode transmitir o seguinte pra ela, mãe, eu tô por aqui sempre que a senhora precisar, mas eu preciso ter minha casa. Um dia a senhora não teve a sua? Então eu também quero ter a minha. A gente não precisa ser grosseira, a gente não precisa ser desrespeitosa, a gente não precisa falar coisas que a pessoa não aguenta ouvir, tá? Mas a gente precisa sim colocar um limite, levar a uma reflexão. Então, mãe, eu te amo. Eu tô aqui do seu lado, olha, eu moro aqui em outro bairro. Se precisar, eu corro aí e vou aí te ver. Tá bom? É assim. E quando vai morar longe, mãe, eu morro de saudade da senhora, mas quando der as férias, eu vou ter uma alegria enorme de te encontrar. E por que isso é tão importante? E eu falei assim, o sexo depois dos filhos. Porque hoje, entenda uma coisa aqui do meu coração pro seu. Entenda uma coisa hoje. Se você hoje sair dessa live disposta a fazer diferente com o seu filho, com a sua filha, já vai ser um ganho enorme. Se você hoje sair dessa live com uma leveza e pensando assim, caramba, minha chave virou. Eu sou um ser sexual, eu sou filha, eu sou mãe, eu tenho alegrias, hobbies, certo? Então, olha que interessante isso. Aí você não vai se negligenciar, você não vai colocar um peso grande demais em cima dos filhos, você vai continuar vivendo um relacionamento bom com o seu marido, porque muito marido sente falta da mulher que tinha antes, porque eles são meio que escanteados depois que os filhos chegam. E eu vou dizer uma coisa dura enquanto eu tenho tempo, 5 minutos. Deixa eu dizer uma coisa, os seus filhos, por um tempo, eles vão suprir uma necessidade emocional muito forte que você tem. Os seus filhos vão suprir uma necessidade emocional que você tem de te abraçar, de te aceitar do jeito que você é. Você chega descabelada, você chega de bafo, você chega com a roupa toda suja de molho que você estava na cozinha, ou você chega tão cansada do dia de trabalho. E sabe o que seus filhos vão fazer? Principalmente quando eles são pequenos, tá? Eles vão abrir os braços para você. E eles vão dizer assim, mamãe, eu te amo. Mamãe, você é tão linda. E eles vão ser carinhosos com você. E por um tempo, eles vão suprir a sua necessidade emocional. Mas eu preciso dizer para vocês que é só por um tempo. É só por um tempo. Não vai demorar muito. O seu filho vai crescer.
Não vai demorar muito. Ele já não vai mais te abraçar do mesmo jeito que ele te abraçava. Ele já não vai mais te beijar do jeito que ele te beijava. Ele já não vai mais dar atenção pra você do jeito que ele dava. E você vai se sentir perdida. Então eu tô te convidando hoje pra, se você nunca pensou nesses aspectos da maternidade, pense nesses aspectos. Você é um ser sexual. Você é um ser emocional. Você é esposa, você é mãe. Então não negligencie nenhuma das áreas da sua vida. Deus não te criou para que você seja negligente com nenhuma das áreas da sua vida. Você é um ser humano que ama, que sente, que pode maternar, que pode ter prazer, que pode ser feliz com o filho que você tem e que pode ser feliz com o marido que você tem. Você pode ter todas as esferas da sua vida satisfeitas, porque Deus te criou para você ser feliz, tá? Deus te criou para você ser feliz sexualmente, tá? Para você ser feliz com seus filhos, para você ser feliz com seu marido, certo? E eu quero dizer para vocês que esse era um assunto que estava aqui no meu coração hoje e eu precisava dividir com vocês, mas eu quero te convidar, sim, para a semana Destrave-se, porque lá vai ter muito mais. É isso que eu quero fazer com você, sabe? Eu quero destravar pensamentos equivocados que estão construídos aí na sua cabeça. Destravar conceitos que estão errados e colocar outros no lugar, tá? Então é pra isso que eu existo, é pra isso que esse IG existe, é pra isso que a semana Destrave-se vai acontecer, pra gente comemorar os 3 anos do IG, pra você aprender, pra você se libertar das coisas que estão te prendendo, te amarrando. Eu quero você solta, eu quero você destravada, certo? Então, que bom, Gisele, que bom que você entrou nessa live no momento certo, que bom que você precisava ouvir isso. Se você precisava, se foi bom pra você, então eu já tô com meu coração cheio de gratidão, viu? Que bom que vocês gostaram, que bom que somou a vida de vocês. Esse é o meu desejo, tá bom? Somar sempre a vida de vocês, fazer diferença na vida de vocês. Eu quero que vocês sejam felizes em todas as áreas da vida de vocês, ó. Um beijo enorme pra vocês, boa noite, foi bom demais estar com vocês. Se você ainda não se inscreveu na semana Destrave-se, corre lá e se inscreva agora, tá bom? Beijo!